Bem, nós estamos, como igreja, fazendo a leitura da Bíblia. Isso é um programa já que acontece há algum tempo, cada ano. Um ano a gente lê o Novo, outro ano a gente lê o Velho. E esse ano nós estamos na leitura do Novo Testamento. E quem está acompanhando o Bíblia 365, estamos em 1 Coríntios. E hoje eu queria estudar com você 1 Coríntios 12. Semana que vem estaremos estudando 2 Coríntios, né? Alguns textos ali de 2 Coríntios. Então, você que não acompanha o Bíblia 365, depois se informe no final ali, na saída. Pessoas podem estar te orientando como fazer parte desse movimento de leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Hoje pela manhã, em 1 Coríntios 12, estudamos o versículo 1 ao 11, que fala sobre a importância de entendermos que é o Espírito quem dirige os dons, é quem dá os dons, é quem distribui os dons e é quem capacita a gente para fazer o que os dons têm que fazer, que é chegar lá na ponta abençoando pessoas. Então, se tem dom, mas não abençoa, não é dom, porque é o Espírito quem faz com que isso gere bênção na vida da igreja. Então, é o Espírito que capacita e é o Espírito que deve receber toda a glória e não os instrumentos que somos nós. Mas no versículo 12 em diante, Paulo agora vai mudar um pouco o discurso, ele vai ainda enfatizar a questão do Espírito, mas agora ele vai usar uma das metáforas que ele mais gosta para falar sobre a igreja, que é corpo. Ele gosta de falar que a igreja é comparada a um edifício, ele diz que a igreja é como uma família, mas a analogia que Paulo mais gosta é dizer que a igreja é comparada a um corpo. O corpo nosso, o seu, o meu. Por isso, 1 Coríntios 12, versículo 12, diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, essa analogia de diferentes membros, o corpo humano, pé, mão, olhos e tantos órgãos que você possa imaginar, trabalham juntos como um todo, né? O corpo de Cristo tem essa característica, o nosso corpo tem essa característica, também o corpo de Cristo deve ser assim, deve ter essa dinâmica. A lição que a gente tira já nesse primeiro versículo é que tem diversidades de dons, mas é o Espírito que age em todos eles e cada membro tem um papel único e importante no corpo de Cristo. E no versículo 13 ele vai dizer: Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado de beber de um mesmo e único Espírito. Paulo, então, está querendo fazer o fechamento da sessão anterior, dizendo: olha, tudo isso só faz sentido porque todos os membros, todo o corpo, há um só corpo, e ele todo foi imergido num só Espírito. E aqui a confusão que as pessoas fazem sobre a palavra fomos todos batizados em um único Espírito. E aqui a confusão está porque alguns dos queridos nossos irmãos vão dizer que esse batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção depois da primeira bênção, que é a minha conversão. E aí vai começar a confusão entre tradicionais e pentecostais. Só que o texto nos mostra que Paulo está dizendo que essas pessoas foram mergulhadas no mesmo Espírito por causa dessa experiência que foi transformadora, que deu início, que deu a marca, o start de uma nova vida espiritual em Cristo Jesus. Portanto, Paulo está dizendo que esse batismo simboliza essa transformação interna e uma novidade, uma nova vida espiritual que ocorre, no caso, nesse texto, a respeito da conversão, quando alguém se torna seguidor de Cristo. Ele está dizendo lá no versículo 2, olha, vocês davam ouvido aos ídolos mudos, mas agora vocês foram imergidos neste Espírito. É esse que vocês devem ouvir, porque esse é que fala com vocês, porque esse habita em vocês. E aqui ele está, então, fortalecendo a ideia de que
No momento em que estes homens e mulheres entregaram as suas vidas, eles foram mergulhados nesse mesmo Espírito. Porque, na verdade, é o Espírito que age na minha vida antes da conversão, na conversão e depois da conversão. O Espírito age em mim antes da conversão, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. João vai dizer isso. O Espírito age na minha conversão porque ele me coloca uma situação onde eu olho para a minha vida e eu consigo enxergar agora, por causa que o Espírito me convence que eu sou um pecador e que eu preciso de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que me leva até a cruz, para eu reconhecer que preciso dela. E é por ela que eu preciso passar. E depois da conversão, é o Espírito que mantém acesa, avivada dentro do meu coração o desejo de amar Jesus e querer ser parecido com Ele. Por isso que crente que não está mergulhado no Espírito não é crente. Paulo, então, está fechando o cerco para dizer, olha, nós vamos falar sobre dons, Coríntios, e vocês estão com um problema seríssimo de entender, porque vocês têm uma mentalidade ainda lá do paganismo. Vocês acham que, quando se fala de coisas espirituais, elas têm que ser esotéricas, elas têm que ser transcendentais, elas têm que ser sensoriais, ela tem que estar fora de si, ela tem que estar voltado a mistérios e a transes, que vocês entram em transe e são tomados por um Espírito. Não, eu quero dizer para vocês que vocês têm que ser tomados pelo Espírito Santo, vocês têm que estar imergidos no Espírito, para que este Espírito controle vocês, direcione vocês, santifique vocês, capacitem vocês. É num só Espírito, foi dado de beber de um único Espírito, e é o Espírito Santo de Deus, que é Deus agindo em vocês e através de vocês. Depois do versículo 14 em diante, ele vai então dizer que, olha, esse corpo deve ser um corpo único, deve estar unido, e quem une o corpo é o Espírito Santo, e ele deve, então, viver nessa comunidade, nessa comunhão, nessa participação uns com os outros, com essa fonte única do Espírito Santo, mas ele também é um corpo que deve entender que cada membro desse corpo é importante para o corpo. Numa sociedade pagã, lá de Corinto, onde se dava valor ao que você tinha e ao seu status, nada diferente da sociedade de hoje. Quem era rico e tinha poder era destacado. Quem era pobre não tinha valor. Quem não tinha algum tipo de característica, de capacitação, de capacidade, não se fazia numa sociedade lá. E então Paulo vai dizer, olha, eu quero dizer para vocês que a sociedade que vocês vivem afora pode capacitar e colocar isso como evidência, essa glória, esse glamour, essa coisa individual, esse desejo de ser maior do que o outro, dessa ganância de parecer-se mais do que você realmente é. Mas eu quero dizer para você que no corpo de Cristo não é assim, porque não tem membro no corpo que fica dizendo e reivindicando alguma coisa para si. O coração não fica dizendo assim, gente, vamos falar a verdade, né? Se eu parar de bater, já era. O olho não fica dizendo assim, mas se eu fechar, quem anda? As mãos começam a dizer assim, mas quem leva a comida na boca sou eu. Não há essa briga, não há essa disputa, porque cada membro é importante e eles exercem as suas funções. Vamos ler do 14 até o 19, até o 20, que diz assim, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, misericórdia, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, imagine um orelhão andando, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Paulo está fazendo
uma descrição até meio exagerada, meio cômica, meio satírica, né? Dizendo, gente, você imagina só uma orelha andando por aí dizendo, eu sou corpo. Não. O nariz, às vezes a gente vê uns narizes muito grandes, mas eles fazem parte do corpo. Às vezes você vê uma cabeça muito iluminada, né? Mas ela faz parte de um corpo. O versículo 14 vai dizer, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos, porque Paulo está querendo, nesse versículo, dizer, olha, há uma pluralidade dentro dessa diversidade. O corpo de Cristo deve ser como o corpo humano, composto de muitos membros e membros diferentes, porque cada um tem uma função e uma importância. Essa unidade no corpo significa não uma uniformidade, ou seja, todo mundo do mesmo jeito, mas uma diversidade harmoniosa e abençoadora. Essa existência de muitos membros é a riqueza da igreja, é a riqueza do corpo. Versículos 15 e 17, Paulo está combatendo esse sentimento de inferioridade. Olha, se eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso vai deixar de ser parte do corpo. Se o ouvido disser, olha, não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. Alguns membros da igreja de Corinto estavam tendo esse tipo de ação para com o outro ou para consigo mesmo com relação aos dons. Paulo está querendo dizer, olha, vocês precisam compreender que mesmo com os dons pareçam menos importantes, são essenciais para o corpo. Paulo estava querendo destacar a tolice da gente se menosprezar. Cada membro tem uma função específica que é indispensável para o funcionamento completo do corpo. Isso fortalece a ideia de que não há dons espirituais insignificantes. Todos eles são necessários e valiosos. Experimenta ficar com os 2 pés presos e tentar andar. Experimenta você ficar sem as mãos. Parece que o corpo não tem essa preocupação, mas o corpo de Cristo às vezes tem. Às vezes você vai encontrar alguém que está olhando para si e não consegue ver valor em si, não vê importância em si, não vê aquilo que pode ser útil para o corpo em si. Mas eu queria dizer para você que Deus deu dons, através do seu Espírito, capacitou pessoas, porque aquele dom será indispensável na vida do corpo. Olha o versículo 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Essa soberania de Deus está em foco aqui. É Deus quem distribuiu, através do Espírito, os dons. E Ele coloca cada membro do corpo conforme a vontade soberana dEle. Não sou eu que escolho. Eu quero esse dom, e por isso esse dom aqui é o melhor, eu gosto mais, porque ele vai me colocar mais em evidência. Não. A diversidade dos membros e dos dons não é acidental, nem intencional da minha vontade, mas intencional da divina ordenança e desejo de Deus. É da parte de Deus, para que o corpo seja assegurado de que todas as necessidades vão ser atendidas. Deus sabe a necessidade que o corpo de Cristo tem, e é por isso que Ele distribui os dons, através do seu Espírito, para que a igreja não tenha falta de nada. Hoje pela manhã eu disse, e quero reiterar, não falta dons no corpo de Cristo. Não falta. Se está em falta é porque os membros do corpo não estão fazendo a sua função. Porque os dons estão aí. Deus os colocou. Versículo 19 e 20 diz, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Há uma necessidade, então, dessa diversidade para a existência do corpo. Graças a Deus, meu irmão, que você é diferente de mim. Aleluia. Graças a Deus que você tem características e dons e capacitações diferentes de mim. Sem essa multiplicidade de membros, não haveria funcionalidade, nem o corpo não seria funcional. Imagine um corpo só de cabeça, um corpo só de pernas, um corpo só de tronco.
um corpo só de boca. Essa unidade é alcançada através dessa integração maravilhosa, harmoniosa, de diversos dons e funções. A diversidade é essencial porque traz saúde e a missão do corpo de Cristo em cumprir o seu propósito nessa terra. Graças a Deus que existe gente que ama falar de Jesus para as pessoas e isso é tão natural para ele. Eu não tenho esse dom. Mas não quer dizer que não tenho que evangelizar. Não vem com esse papinho. Eu não tenho dom de evangelismo, por isso não preciso falar do amor de Deus para o meu vizinho. Precisa sim. Porque é dom, mas também é missão. Mas tem gente que tem uma facilidade de falar de Jesus a qualquer pessoa. E glória a Deus por isso. Eu não tenho. Mas eu já tenho outras facilidades que ele não tem. Glória a Deus por isso. Porque o corpo não é só feito de evangelistas. O corpo não é só feito de mestres. O corpo não é só feito de profetas. A Cris, minha esposa, ela tem um dom de misericórdia. E eu não. Desculpa, não tenho. Eu sou faca na caveira. Fez, e aí de repente ela fala, meu amor, mas não, calma. Você precisa ter um pouco mais de misericórdia. Falar para quem não tem misericórdia, deixa a pessoa com misericórdia ou bravo? Bravo. Mas depois eu percebo que ela me ajuda a olhar a situação por um outro prisma que eu não vejo. Porque o corpo precisa ter várias pessoas com características diferentes, diversidade de dons, para que ele seja completo e pleno. Graças a Deus, porque alguém na minha casa é misericordioso, inclusive comigo. Tem gente que tem uma característica de discernir circunstâncias. Dom tão incrível de ele está conversando e de repente ele fala assim, mas você já pensou nisso? Conheci uma pessoa que tinha essa característica. Eu estava conversando com ela e eu já estava falando de um monte de coisa e eu sempre sou assim, meio visionário, sonhos e tal. Eu já estou lá com aquele garoto que pega 5 ovos, vende os ovos, na estrada ele já está negociando. Quando ele chega lá no final da estrada, ele já comprou 2 fazendas. E aí derruba a cesta de ovos e acaba tudo. Eu sou assim, eu vou sonhando, e de repente essa pessoa sempre tinha uma característica, mas você já pensou nisso? Talvez isso não seja bem assim. Você precisa tomar esse cuidado. Eu ficava bravo com essa pessoa, porque eu achava que ela estava me destruindo os sonhos. Não, ela tinha um dom de fazer com que aquilo começasse a fazer sentido, porque o corpo de Cristo também precisa de gente com o pé no chão. Não é só gente voadora. Mas tem gente que também é assim, meu Deus, é travado, né? Tudo tem que fazer 15 anos de plano. Não, é gente que lê todo o manual em inglês e português. Eu não leio manual. Eu já estou montando o brinquedo. E a pessoa fala assim, essas peças não vão acertar, porque eu já li o manual. Essa pessoa que tem uma característica de pé no chão, de cuidado, graças a Deus por isso. Diversidade para a existência do corpo de Cristo, essa diversidade exatamente porque vai trazer funcionalidade para o corpo de Cristo. A importância dos versículos 14 a 20 é exatamente essa. Nós precisamos valorizar essa diversidade. Graças a Deus que não somos homogêneos. Graças a Deus que não somos a igreja de um público só. Há uma diversidade de dons e funções. Isso é crucial para o corpo. Também a gente deve valorizar e combater qualquer tipo de sentimento de inferioridade dentro da igreja de Cristo. Membros da igreja devem se sentir valorizados e significantes, porque eles são encorajados a verem o valor deles através de Cristo Jesus, porque Cristo é quem deu valor para eles na cruz. Eles devem olhar e perceberem que eles são cheios, batizados do Espírito, e se o Espírito o encheu de poder e de capacitação, o dom que ele tem é importante para o corpo. Tem gente que nunca vai pregar nesse púlpito, mas tem uma vida
tão poderosa que prega com a vida dela. Tem gente que nunca vai cantar nesse púlpito, mas tem um dom de servir. Tem gente que tem um dom de fé, que ora pela vida da igreja. Tem gente que está orando por cura de pessoas. Tem gente que está nos bastidores da igreja, cumprindo o seu dom e cumprindo o seu ministério, porque entenderam que eles não precisam estar em evidência, porque a evidência é o Espírito quem tem que estar. E por isso, a gente deve encorajar tudo isso para que tenha unidade. A unidade da igreja deve ser baseada não nessa uniformidade, mas nessa diversidade. Mas os membros desse corpo também são interdependentes. Olha o que o versículo 21 até o 27 vai descrever. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Veja que coisa interessante, Paulo agora muda um pouco a questão da diversidade, dos muitos membros, para descrever agora essa interdependência, esse fato de que eu dependo de você, não como uma dependência doentia, mas eu dependo de você porque algo em você me complementa. Versículo 21 vai dizer, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E ele vai descrevendo, né? Cabeça pode dizer isso, eu não preciso de você. Está enfatizando aqui a tolice que a igreja de Cristo e os seus membros podem ter de autossuficiência e de superioridade. Nenhum membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, pode funcionar de forma isolada, todos precisam uns dos outros. Paulo está enfatizando isso. Não dá para o pé fazer um movimento separatista do corpo. O pé é meu país. Ah, não, essa é outra, o sul é meu país. Não dá para ele dizer assim, não, eu não quero mais contato com o corpo, porque eu me irrito muito com o corpo. Gente me irrita. Quando eu penso em gente, eu amo mais meu pet. Né? Tem gente que diz assim. Quando nós olhamos para o corpo nosso, Paulo está dizendo, dá uma olhada para o seu corpo e veja se você pode ter essa arrogância da autossuficiência e da superioridade. Não, você precisa do corpo. O corpo é que vai ajudar você. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, pastor, eu entendi que eu não posso andar sozinho. Eu preciso da ajuda dos irmãos. E é por isso que eu estou aqui. Eu preciso de ajuda. É alguém que entendeu esse versículo. Não dá para andar sozinho. E você sabe que dos resquícios do pecado de Adão é o isolamento? Nós temos a tendência a nos isolar. Nós não queremos contato com as outras pessoas, porque as outras pessoas podem dizer coisas que a gente não quer ouvir. Mas o texto aqui está dizendo desse perigo de achar-se independente uns dos outros. Veja que Paulo aqui não está trabalhando na questão só dos dons, ele está querendo dizer da interdependência das nossas relações, dos nossos relacionamentos. Este versículo aqui vai reforçar a ideia dessa interdependência.
mostrar que cada parte do corpo é necessária para o bem-estar de todo mundo. E a rejeição de qualquer membro pode comprometer a integridade e a funcionalidade desse corpo. Depois ele vai do 22 ao 23, e ele vai trabalhar essa ideia da distorção, trabalhando ainda a ideia da distorção, da desvalorização, de um conceito errado de importância. Pelo contrário, os membros do corpo parecem ser mais fracos, são indispensáveis. Os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com mais especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Esse versículo está mostrando que parte do nosso corpo a gente cobre, a gente não mostra para os outros. E a gente leva com o maior respeito e censura. Está dizendo que tem partes do corpo que a gente protege mais. Porque a gente tem a consciência de que essas partes são frágeis. Ninguém em são juízo sai de moto sem capacete, porque sabe que se ele cair, a cabeça bateu, morreu. Você não sai expondo o seu corpo por aí, porque tem certas áreas que são extremamente para a sua intimidade. Paulo está usando essa expressão e está dizendo exatamente dessas partes. Ele vai dizer assim, se vocês cuidam dessas partes com maior cuidado que cuida das outras, assim nós devemos cuidar uns dos outros. Nós não podemos olhar e desdenhar dos outros. Todos devem ser honrados. Às vezes eu fico olhando para o envelhecimento que temos na nossa sociedade. E nós temos a tendência de sermos uma igreja, daqui a um tempo, uma igreja de idosos. Eu gostaria que, em nome de Jesus, nunca a nossa igreja fosse uma igreja utilitarista, que usa o seu dom, usa você até que você não pode mais dar nada no sentido de prático, né? de trabalho, de força. E esquecer daqueles que são frágeis, mas que são honrados, que se tornaram vulneráveis, mas que têm um valor imensurável para o Senhor. Gente que ora pela igreja lá no seu leito. Gente que a sua idade avançada não pode vir à igreja, mas ora. Gente que contribui, mesmo que não possa usufruir da igreja, porque tem um senso de corpo. Esse nós devemos honrar. São valorizados. Aqui mostra essa inversão dos valores humanos. Nós, a sociedade, perdemos o valor, as pessoas perdem o valor quando elas deixam de fazer. Aqui, no corpo de Cristo, todo membro será honrado todo o tempo. Versículo 24 diz: os membros em que nós somos decorosos não precisam de trato especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela não tinham falta. Deus, em sua soberania, organiza o corpo de maneira que aqueles que parecem menos dignos de honra recebem mais cuidado, promovendo, então, igualdade e unidade. Deus é o autor dessa estrutura, Deus pensou nisso, garantindo que todos os membros, especialmente os menos visíveis ou aparentemente não valorizados, sejam honrados e cuidados. Isso promove essa unidade prazerosa, equilibrada e saudável da Igreja de Cristo. Deus se preocupa com todos os membros do corpo. E Deus estruturou o corpo assim. Versículo 25 diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Aqui está mostrando essa ideia que a estrutura do corpo de Cristo visa, então, eliminar essa divisão e promover cuidado mútuo. Essa é a ideia. Que os mais honrados
Honrem os menos honrados e assim haja igualdade de cuidado. Você sabe que eu tenho gente orando por mim que são abençoados pelo meu pastoreio, mas que me abençoam com o pastoreio deles na oração. Gente que você nem conhece, mas que são fundamentais para que o meu dom seja feito com excelência. Gente que tem um compromisso, mesmo que não tenha muito acesso à vida da igreja, mas tem um compromisso com a unidade da igreja, está preocupado com a igreja sendo fortalecida, ora pela igreja, tem um dom de contribuição para que a igreja cresça bem ajustada. Ela tem uma preocupação, um cuidado com o corpo. E nós precisamos ter cuidado também com as pessoas. E esse cuidado deve ser um cuidado mútuo. Eu preciso ser pastoreado por você. Sabia disso? Que o pastor precisa de ser ovelha e alguém precisa ser pastor do pastor? Porque nós somos um corpo. Eu não tenho uma função diferenciada porque eu sou melhor. Eu tenho uma função diferenciada porque Deus, na sua sabedoria, colocou funções diferentes. Mas isso não quer dizer que eu seja maior ou menor que você. Eu sou tão carente, tão necessitado de cuidado como todo e qualquer membro. O corpo não existe membros melhores ou mais proeminência. No corpo todos são iguais e precisam de igual cuidado. Gente autossuficiente é membro que anda isolado. É pé que anda sozinho. É mão que anda sozinho. Eu só vi mão andando sozinho na família Adams. Só lá. Versículo 26 diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Esse é um versículo que Paulo está dizendo: olha, Coríntios, quando um membro de vocês está indo bem nas coisas, todo mundo deve se alegrar com ele. Mas quando ele estiver passando por um momento difícil, todos os membros devem chorar com ele. Paulo faz, então, um paralelo em Romanos 12, quando ele diz: chorai com os que choram e alegrar-se com o que se alegra. Se você está rindo da tristeza do outro, ou chorando com a alegria do outro, você precisa urgentemente se converter ao corpo. Os sentimentos estão equivocados, e sentimento equivocado é esquizofrenia. A psicóloga disse: é isso aí mesmo. Gente, eu prego aqui, eu fico olhando. O pessoal usou o termo errado. Não, usou o termo certo, graças a Deus. E por quê? Porque o meu coração não está ligado ao corpo. Eu não estou ligado ao corpo. Então eu não tenho prazer na vitória do irmão e nem me sensibilizo com as dores do outro. O versículo está dando essa ênfase. Ele está dizendo: olha, tem que ter solidariedade, tem que ter empatia no corpo de Cristo. A dor e a honra do outro deve afetar todo o corpo. O corpo deve sentir essa profunda conexão e interdependência que existe entre nós. Não é possível que um membro esteja doendo e o corpo não sinta nenhum tipo de dor. Isso não existe, está doente. Experimenta dar uma topada do seu dedinho mindinho, aquele que só serve para ficar com a unha encravada. Você olha e fala assim: todas as unhas bonitinhas, principalmente as mulheres, mas aquela unha do dedão mindinho é feinha, né?
dá uma topada no dedinho mindinho. E você vai dizer, não estou sentindo nada. Azar o seu. Quem mandou ir pisar nesse lugar? A dor irradia do dedinho do pé até o fio de cabelo daqueles que têm da cabeça. Todo o corpo sente essa dor. E a primeira coisa é a mão. Bom, agora estou falando de mim, né? É a mão ir para o dedo e apertar ele para ver se dá uma melhorada. Não sei se ajuda, né? A mão não ajuda às vezes, né? E naquele mesmo momento, muita coisa acontecendo dentro do corpo, de maneira química, para tentar diminuir aquela dor. O corpo se mobiliza em direção àquilo. Tem um corte, a primeira coisa que começa é alguma coisa do corpo indo para aquela direção para neutralizar, para que não haja uma hemorragia e a coisa piore. E as células já começam a trabalhar imediatamente para que aquilo seja estancado e aquilo começar a produzir alguma coisa para que aquilo cicatrize, para que aquilo cure rápido, porque o corpo se mobiliza, porque quando um sofre, todos sofrem, mas não no sentimento de simpatia apenas, de sofrer, está todo mundo sofrendo, não. O corpo se condói com aquele membro. Versículo 27 diz, ora, vocês são o corpo de Cristo. Paulo está querendo lembrar, toda vez que você for insensível à sua igreja, ao seu corpo local, quando você estiver distanciando do corpo, não se importando com o corpo, ou irado com o corpo, ou chateado com o corpo, lembre-se do seu corpo. E volte-se. E comece a perceber, porque você é corpo de Cristo, ou você é membro do corpo de Cristo. Tem gente que acha que é o corpo de Cristo, por isso que ele não precisa de mais ninguém. Não, você é membro do corpo. Por isso eu não gosto da frase, eu sou a igreja. Não! Nem eu sou universal, também essa frase está errada. Não sou a universal, eu faço parte da universal. A universal é uma igreja toda. Agora, eu sou igreja? Não, você não é igreja, você é membro da igreja. A igreja é um conjunto de pessoas. A igreja não é isso aqui, a igreja é gente. Mas eu faço parte do corpo. E cada um de vocês, versículo 27, individualmente é membro desse corpo. Paulo está dizendo, olha, há uma identidade que é coletiva e uma identidade individual. Você é um membro vital do corpo e junto nós formamos um organismo unificado. Cada membro tem um papel único e indispensável, importante. Portanto, se você falta, faz falta. Se você deixa de contribuir com o corpo está padecendo da falta de alguma coisa. A gente está falando de membros, mas, por exemplo, o corpo precisa de um monte de coisa. Na nossa pós que nós tivemos aqui, o professor, além de professor do curso, falando sobre luto, ele era... ele fez uma coisa de ortomolecular. Ele dizendo, gente, se faltar vitamina B12, rolam uns estresses no corpo. Se faltar vitamina tal, nossa, você fica depressivo. Aí você fica tomando um remédio para depressão, em vez de dever estar tomando um remédio para estabilizar o teu humor através das vitaminas que faltam no corpo. Gente, nós precisamos estar sempre conectados, porque se faltar alguma coisa, faz falta. Todo mundo reclamava da apêndice, falando, não precisa de apêndice, não, só serve para doer. Não, gente, tem umas coisas muito importantes na apêndice. Quem perde a apêndice tem que fazer reposição de alguma coisa. Todos são importantes, porque individualmente você precisa entender, você é membro do corpo, mas coletivamente você tem uma parte importante. Então, nós precisamos valorizar todos os membros. E você precisa valorizar todos os membros. E você precisa valorizar o corpo. Nós temos que valorizar esse cuidado mútuo. Desde quando eu cheguei, eu tenho buscado em todos os que se tornam membros da igreja, participam do Conhecendo a PIPB, que é um curso onde a gente apresenta a igreja.
Eu sempre digo que um dos nossos princípios é o pastoreio mútuo. A sacada nossa é Efésios 4, 11 e 12, que vai dizer que Deus dá a liderança para capacitar os santos para a obra do ministério, mas que nós precisamos cuidar uns dos outros, porque é impossível um cuidado autêntico, poderoso, abençoador, de uma pessoa para 420. Nós somos hoje 420 membros. Mas é poderoso o cuidado de 420 aos 420. É por isso que nós incentivamos você que é membro dessa igreja a participar de uma célula. Porque é nessa célula que você vai poder, então, cuidar uns dos outros, valorizar uns aos outros. Quando um estiver passando por uma dor, ele compartilhar na célula, todo aquele corpo vai se sensibilizar em direção e solidarizar em direção a essa pessoa, a esse membro. Nós somos membros de um corpo. E por último, os membros, então, entendendo que são iguais uns aos outros, os membros entendendo que não há um em evidência, não existe membro melhor ou pior, todos são iguais diante do Senhor, precisam entender que nós, como igreja, precisamos buscar melhores dons. Aí você fala assim, pastor, você me coloca em crise. Você disse que é tudo igual e agora tem melhores? Os membros são iguais, mas os dons são diferenciados. Porque existem dons que servem para a construção do corpo com mais proeminência do que outros. E que esses dons, se faltarem no corpo de Cristo, terão dando um problema seríssimo ao corpo, e é por isso que Paulo escreve a carta aos Coríntios. E ele vai dizer, olha, vocês estão dando evidência, mas muita evidência, aos dons que são sensoriais. Aos dons de revelação, aos dons de línguas, aos dons de mistérios, aqueles dons que são mais espirituais no sentido de sensoriais. Os dons de cura e tanto. Mas eu quero dizer para vocês que para a construção de uma igreja saudável, há uma certa hierarquia dos dons. Uau, isso! Vamos ler o texto. Paulo, então, no versículo 28, vai dizer, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres, depois os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, e os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Veja que Paulo deixa por último o dom de falar em línguas, porque esse era o dom que estava causando o maior problema em 1 Coríntios. Não que ele não era necessário, não que ele não era importante, mas ele estava sendo usado de maneira equivocada. E as pessoas estavam em público, e Paulo vai dizer, olha, 1 Coríntios 14, não estou dizendo que não tenho o dom de falar em línguas. Eu mesmo falo em línguas, Paulo disse. E eu gostaria que todo mundo aqui falasse em línguas, mas eu gostaria mais que profetizassem. Porque quando vocês estão profetizando, vocês estão falando algo que Deus disse a vocês e estão transmitindo para as pessoas de forma audível. E se alguém que não tem o Espírito chegar nesse auditório agora e está recebendo a palavra de profecia, o que é a palavra de profecia? Um recado de Deus, a pregação do Evangelho de Cristo. O que está acontecendo aqui é uma ação de profecia. Eu estou pregando o Evangelho e estou admoestando você a viver de forma clara o Evangelho. Este dom é mais importante nesse contexto do que o de línguas, porque o dom de línguas é um dom para que você tenha um crescimento pessoal. Deus fala com você e você se edifica. Mas quando alguém fala do Espírito Santo, na voz e no idioma que as pessoas possam entender, isso vai ser para edificação e crescimento deles. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele não está querendo dizer aqui que os membros são diferentes. Não.
É quando eu sei que o meu dom não está em evidência agora, porque há um dom que precisa ser colocado em evidência para abençoar mais a igreja. Por isso ele fala sobre apóstolos. Ele está dizendo de apóstolos aqui porque esse dom do apostolado é em primeiro lugar. Pensa comigo. Não tinha Bíblia. A igreja estava com 30, 40 anos. As únicas pessoas que poderiam dizer que Jesus disse o que aquelas pessoas estavam dizendo eram os apóstolos que viveram com ele. Então, os apóstolos iam nas igrejas ou escreviam cartas. Por isso, Paulo escreve cartas, e 60% do Novo Testamento são cartas de Paulo. Tem Pedro que escreve cartas, João que escreve cartas, todo mundo escrevendo carta. Esses homens, Paulo é o que vê Jesus ressuscitado, mas os outros, então, vão escrever o Evangelho de Mateus, por exemplo, exatamente para a gente entender como era a visão daquele apóstolo Mateus a respeito de Jesus. Então, quando vinha uma carta do apóstolo, era algo que tinha um selo de qualidade, uma autenticidade de que aquilo era o que Jesus estava falando. Era bem próximo daquilo que Jesus estava dizendo, porque os apóstolos reproduziam aquilo que eles tinham ouvido sobre Jesus. Então, uma igreja que estava sendo guiada por um monte de outras coisas e não ser pela visão apostólica, é por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios que tem que ser fundado no fundamento dos apóstolos, ou seja, o apóstolo passou por aqui, ele checou a fonte, ele fez, para que isso aí não seja um fake news, e eu sempre brinco, né? Você imagina, você chega numa igreja, o cara falando assim, e Jesus voou, né? Voou e depois ele curou 5 galinhas que estavam enfermas, e o cara pensando, da onde? Mas aonde que Jesus... E aí chega o apóstolo. Oi, pessoal, tudo bem? O pessoal vai fazer a pergunta para quem? Para o apóstolo. Jesus voou, você viu Jesus voando? E ele curou as galinhas? Não, Jesus não voou e não furou as galinhas. Então, isso que ele está dizendo não é apostólico, não tem fundamento, não é bíblico. O que é que acontece numa igreja que não prega aquilo que a Bíblia diz? Confusão. Foi isso que estava acontecendo com os coríntios. Então, os apóstolos escrevem o Novo Testamento, a grande maioria escreve o Novo Testamento, fecha-se o cânon e agora nós entendemos que toda a apostolicidade está na palavra de Deus. Então, se em algum momento alguém começar a pregar alguma coisa que seja fora da palavra, pode ser maravilhoso. Você fala assim, ai, que palavra gostosa, que coisa boa, nossa, que bênção, vou dar meu like. Não dê like. É coach. Não é de Deus. Você não é o centro do universo. Você não é o ponto fraco de Deus. Captou a visão? Então ele está dizendo assim, em primeiro lugar, a Bíblia, aquilo que Deus disse, aquilo que está confirmado pelo apóstolo, isso deve ser valorizado em primeiro lugar na sua igreja. Segunda coisa que deve ser valorizada na sua igreja, os profetas no sentido da profecia, da denúncia do pecado, do conforto, do consolo e da exortação. Isso deve ser valorizado nessa igreja, porque senão fica todo mundo passando a mão no pecado um do outro. Dizendo, o amor precisa de um profeta, precisa da profecia, precisa da palavra do assim diz o Senhor. A palavra de Deus precisa ser colocada em prática. Nós precisamos confrontar uns aos outros pela palavra, em amor, mas confrontar. Igreja que não tem confrontação da palavra, começa todo mundo num auê, né? E aí desliga a luz e todo mundo dança e pula e sapateia e recebe uma unção toda especial. E daqui a pouco alguém está fazendo uma profecia dizendo assim, assim diz o Senhor, tu vais casar comigo em nome de Jesus. E a outra pessoa falando assim, Deus, que ministério difícil que o Senhor está me dando. Mas se o Senhor revelou essa pessoa, então eu tenho que me submeter à sua vontade. E daqui a pouco o outro revela, fala assim diz o Senhor.
A igreja tem que levantar para me dar um carro em nome de Jesus. Recebi essa palavra. E outro fala assim, eu tenho a confirmação. Claro, é a esposa dele, né? Tem que ter alguém que vai dizendo assim, ei, assim diz o Senhor. Vamos ler a Bíblia. O que diz a palavra do Senhor? Você está em pecado, rapaz. Você está interessado em usar os teus dons para ganhar dinheiro. Cai fora, em nome de Jesus. Sai daqui. Precisa ter uns caras assim. Precisa ter Deus falando. Precisa ter palavra que é colocada em prática. A visão tem que ser bíblica. E a correção tem que ser na palavra. Paulo está dizendo, segunda coisa, tem que ter esses caras. Terceira coisa, tem que ter alguém, e tem que ter gente que pega a palavra e fala assim, vamos dar uma estudada. Você conseguiu entender o que esse texto diz? Olha, e aí alguém que começa a ler o texto e explicar o texto, e você vai falando, puxa, faz sentido. Sabe quando está tudo assim, uma letra louca, né, em inglês, e de repente traduz? Tem que ter gente, a igreja tem que estar cheia de pessoas que traduzem, que fazem a gente entender o que está escrito, para que a gente aprenda, para que a gente cresça. E daí, depois desse bloco de visão bíblica, correção na palavra e orientação de aprender a palavra, aí pode rolar os milagres. Porque uma igreja que lê a Bíblia, segue a Bíblia, está séria com Deus, Deus começa a fazer milagres. E o milagre vem de Deus mesmo. E aí os que têm dons de cura, e aí os que têm dons de prestar ajuda, dons de administração, aí ele fala do dom de línguas. Porque, com certeza, são pessoas que vão poder usar esse dom para uma edificação pessoal, mesmo no meio do culto. E ele não vai querer tomar a cena do culto. Porque o que deve ser glorificado é o Espírito Santo de Deus, que vai usar os dons de maneira incrível. E por isso ele vai dizer, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Todos têm o dom de realizar milagres? Não. Versículo 30. Todos têm o dom de curar? Não. Todos falam em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Entretanto, versículo 31. Busquem com dedicação os melhores dons. E passo agora a mostrar um caminho mais excelente ainda, capítulo 13, que é o amor. Paulo vai dizer, todas essas coisas devem estar besuntadas pelo amor, porque senão não vai ter bênção. Ele vai dizer, busquem então com excelência os melhores dons. Por que Paulo fala isso? Exatamente porque existem dons que não podem de maneira alguma faltar em nenhum momento na igreja de Cristo, porque senão ela pode cair numa heresia e naquilo que não glorifica o seu Senhor. E quando uma igreja não glorifica o seu Senhor, ela não é mais igreja. No Brasil nós temos muitos clubes, muitos lugares que o Deus é a pessoa. O culto é voltado para as pessoas e não para Deus. E aqui então Paulo está dizendo, olha, há uma hierarquia e diversidade de dons, porque Deus estabeleceu alguns primeiro para que haja uma estabilidade doutrinária, uma firmeza teológica, uma firmeza de conhecimento e doutrina bíblica, para que assim ela fortalecida, então possa acontecer movimentos incríveis do Espírito. É mais ou menos assim. Vamos colocar a coluna vertebral, vamos colocar os esqueletos, vamos colocar uma armação para que o corpo se sustente. E depois vamos colocar as coisas que fazem movimento. Porque se tiver só movimento, sem esqueleto, é geleia. Cai. Já viu ministérios que começam, as coisas acontecem, muita gente, igreja crescendo, e de repente uma fagulha de uma ação do inimigo
destrói tudo. É gente pulando para cá, porque você sabe como é que é adepto de igreja, né? Quem é adepto de igreja, quando começa a pegar fogo, ele pula fora. Membro não pula fora. Membro fica, porque membro é do corpo. Adereço só pula fora. Ah, não, eu estava indo naquela igreja lá, mas deu problema. Você estava só assistindo o culto, você estava só dando uma olhada, você vazou, foi embora. Agora, membros daquela igreja começam a sentir a dor daquele corpo e começam a dizer, não, nós temos que expulsar o veneno que está aqui, nós precisamos mudar. Então, eles começam a olhar e dizer assim, nós precisamos olhar agora e solidificar os melhores dons. Nós temos que começar a ler a Bíblia aqui nessa igreja e pregar a palavra. Eu estou escutando muita gente, eu tenho contato com muitos pastores. Particularmente, eu estou assessorando o meu sobrinho, que saiu de uma denominação exatamente por causa de um grande problema. E eu estou com ele fazendo, ele e minha sobrinha, são pastores dessa igreja, num lugar. E lá, toda quarta-feira, às 20 horas, nós sentamos para sonhar o que é ser uma igreja. Porque ele tinha um modelo copia e cola. Tem que fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Quebrou o movimento. O que é a igreja? Aí eu disse para ele assim, olha, vamos começar pela palavra. Uma igreja precisa ser fundamentada na palavra de Deus, porque a partir dali, qualquer movimento que acontecer, os membros vão ter força, vão ter firmeza e convicção. Os membros mesmos vão fazer julgamento das atitudes uns dos outros. Os membros mesmos vão ter solidez para dizer, olha, isso não vem muito de acordo com a palavra, está meio estranho isso, na dúvida não faça. Outros vão dizer, olha, eu recebi uma palavra do Senhor, e o outro vai dizer, então eu vou orar, porque Deus vai confirmar, e de repente Deus confirma, isso fortalece a fé. Mas o outro vai dizer, olha, eu recebi uma palavra, o outro vai orar, e não se confirma, então eles cessam por ali. Por quê? Porque é uma solidez. É por isso que Paulo não está dizendo que existem membros melhores uns dos outros, mas Paulo está dizendo que existem dons que não podem faltar. E é por isso que o versículo 31 vai dizer, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Mas, mesmo assim, vocês precisam estar dotados do mais importante e incrível dom que é dado a todos, que é o amor. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu e Cris estamos lendo um livro chamado Um Tipo Certo. E a pergunta desse livro é sempre assim, existe um certo tipo de pessoas, mas qual é o tipo certo? Existe um certo tipo de ministério, mas qual é o tipo certo de ministério? E eu queria parafraseá-lo dizendo, há um certo tipo de membros, mas qual é o tipo certo de membro? O tipo certo de membro é aquele que entende que ele faz parte do corpo. O tipo certo de membro é aquele que valoriza todos os outros membros. O tipo certo de membro é aquele que tem um igual cuidado para com o outro, uma preocupação com o outro como tem por si. Seja o irmão que toca, canta ou sapateia, ou que tem o dom da oração silenciosa. Aquele que é honrado ou aquele que é menos honrado. O tipo certo de membro é aquele que cultiva essa unidade, solidariedade na dor e na alegria. Ele compartilha a sua vida com os outros membros do corpo e tem prazer em estar reunido com os outros membros do corpo. Esse é um tipo certo de membro, que tem identidade coletiva. Eu faço parte de um corpo e tem identidade individual. Eu sou um membro que tem uma contribuição vital a fazer no corpo de Cristo. Você é um tipo de membro. Recentemente,
nós estamos conversando sobre a reformulação ou a construção do regimento interno da igreja. Eu pedi para você fechar os olhos, eu vou pedir para você abrir, porque esse aqui eu quero que você olhe para mim, desculpa. Me lembrei disso agora e quero citar. E, num determinado momento, nós chegamos no contexto da membresia. O que é ser membro? E essa é a crise de qualquer pastor, e principalmente aqui no sul do Brasil. O que é ser membro da igreja? E aí nós fomos procurar outros estatutos, outros regimentos internos, e nós descobrimos algumas classificações de membros. Agora o bicho vai pegar. Membros ativos, era o nome que estaria no regimento interno. Membro ativo é o cara que participa da igreja, contribui ativamente, financeiramente, está envolvido em ministérios, está vivendo a vida da igreja. Ok? Membro ativo. Guardou? Agora, membros inativos. Não é que morreu, não. Membros inativos é aqueles que são só o corpo presente e nem presente. É aquele que não aparece, que não contribui, que não está envolvido em nenhum ministério, não está em nenhuma célula, ele é inativo. E, pasmem, nos regimentos internos das igrejas existem essa diferença. Que teologicamente e biblicamente é uma aberração. Um membro inativo é um membro com câncer, ou ele está precisando ser amputado. Porque ele começou, ele não tem mais vida, ele não tem mais nenhuma ação no corpo. Ele está, minha mãe ia dizer, gangrenando. E está dando gangrena. Como é que é o nome? Tá. Necrosado, obrigado. Necrosado. Está necrosando. Membro necrosando, está morrendo. Ele não pode continuar no corpo de Cristo, ou ele precisa urgentemente ser tratado para ele poder ter vida, para o sangue começar a passar por ele. E aí nós estamos começando a fazer aqueles movimentos, né, para tentar deixar a coisa mais light. Não, é que senão a gente vai tirar o membro. Nossa, fazer uma exclusão de alguém é muito doloroso. É doloroso. A gente só desliga, a gente só corta o que está impossível de se regenerar. O rol de membros da igreja precisa significar alguma coisa, assim como o regimento interno. Os membros de um corpo precisam estar ligados no corpo. É por isso que eu tenho grande dificuldade com essa classificação, que parece ajudar, mas não ajuda. Que tipo de membro eu sou? No sul do Brasil, eu conhecendo algumas estruturas de outros lugares, quem é aí do norte, nordeste, sudeste, sabe que as pessoas têm um compromisso maior com a vida da igreja. Tem gente que vai de manhã e tarde e noite na igreja. Tem gente que vive na igreja, né? Pega aquele versículo, né? Um dia em sua casa, né? Vale mais que 1000. Né? E aqui no Sul nós temos um sentimento que a igreja faz parte da nossa cultura. A gente aparece, né? E dá um oi, e está tudo bem. Sabia que tem uma cláusula no Estatuto da Igreja, diz o seguinte, 1 ano e meio, e agora vai diminuir, vai ser por 1 ano só, que a pessoa não apareceu, não viveu a vida da igreja, ela pode ser desligada pelo regime, pelo Estatuto. Eu fico pensando, meu Deus, quando a gente tem que fazer conta, daí o cara fala assim, bom, eu estou com 364 dias sem ir na igreja, vou aparecer amanhã. E tem gente que brinca comigo, pastor, estou zerando a conta, hein? Já volta o cronômetro de novo. Estou só brincando, mas só para você entender essa pergunta que eu estou fazendo para você. Quando nós tivermos que colocar um reconhecimento facial para saber quanto tempo você está aparecendo na igreja para te desligar ou não, nós perdemos o conceito de ser igreja. Porque você tem que ter um prazer de viver o corpo, uma alegria de viver o corpo.
Não é que se você faz algum tipo de atividade na igreja. É se você se sente vivo no corpo de Cristo. Vou te dizer uma coisa, Deus te deu dons, mas eles só vão ser colocados em prática quando você entender o que é ser corpo. Porque nós não precisamos aqui de força de trabalho. Nós precisamos de membros. E membro é aquele que chora, que ri, que tem edificação mútua, que ama estar com o corpo, e assim ele serve com qualidade. Agora sim, obrigado, feche seus olhos, eu quero orar com você. Nessa noite, Senhor, nós vimos esse texto riquíssimo de Paulo, falando sobre o corpo nosso, que se compadece com os membros quando eles estão sofrendo, que tem empatia e simpatia, sofrem juntos. Um corpo que busca cuidar uns dos outros. Um corpo que esconde e cuida das partes mais indecorosas. Não fica apresentando elas para todo mundo, porque elas são da intimidade. Um corpo que tem estabilidade. Um corpo que tem uma organização. O corpo que tem uma estrutura sólida. E assim, os membros igualmente amados, sentindo parte desse corpo, começam a fazer as suas funções. Onde ninguém se sente mais ou menos que o outro. Mas todos têm o prazer de servir o corpo. Porque o corpo é de Cristo. E Cristo é o Senhor e o cabeça dele. Todos têm prazer em servir uns aos outros, por quê? Porque são unidos e batizados no mesmo Espírito. E o Espírito nos une, nos capacita, nos enche de vigor para querer servir e amar a todos os membros do corpo. Senhor, que tipo de membros nós somos? Revela, Senhor, nessa noite, para que a gente seja o tipo certo de membro, que a Tua palavra diz. É o que oramos, Senhor, em nome do cabeça que é Cristo. Amém, amém e amém.